Hora de falar sobre o São Paulo. Para responder uma pergunta que surgiu nas últimas horas, o Tricolor tentou mesmo a contratação de Matias Arezzo, uruguaio de 22 anos de idade, que pertence ao Grêmio. Essa informação foi publicada no Rio Grande do Sul. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma fonte do São Paulo que fez um alerta importante. A pessoa lembrou: Nicola, quantos jogos o Arezzo já disputou no Brasileiro? Fui checar, 7 partidas. E esse questionamento feito pelo dirigente do São Paulo foi para dizer que não há por que contratar alguém que não poderá disputar o Campeonato Brasileiro. Você sabe que o limite de jogos é de 6 partidas. A partir do momento em que um atleta completa 7 jogos, ele fica impedido de disputar o Brasileirão por outro clube. O São Paulo não vai gastar dinheiro para contratar alguém que só possa atuar nas Copas. A informação que veio do Sul é de que o São Paulo gostaria de ter o Arezzo por empréstimo até o fim da temporada, assumindo 100% dos salários. Só para completar em relação ao Arezzo, na atual temporada, 23 jogos, 6 gols e 2 assistências, ele havia sido comprado do Granada da Espanha por 3 milhões de euros. Para completar, responder sobre o São Paulo, durante o programa do Nicola, a pergunta que mais me foi feita por torcedores do Tricolor é se Matias Rojas, meia paraguaio de 29 anos de idade que passou recentemente pelo Corinthians, interessa mesmo ao São Paulo. Especulação que tomou conta das redes sociais. Só para lembrar, Matias Rojas passa pelo Corinthians, vai à FIFA cobrar 40 milhões de reais do Timão e já conseguiu a vitória em primeira instância. Esse debate agora foi para a Corte Arbitral do Esporte. Depois de sair do Corinthians, o Matias Rojas passa pelo Inter Miami e nesse momento defende o River Plate, onde não consegue jogar. Só para você ter uma ideia, ele foi para a Copa do Mundo de Clubes e não saiu do banco de reservas. 8 partidas e 1 gol desde que foi contratado no início dessa temporada. E o boato do Matias Rojas no São Paulo ganhou um pouco mais de força por conta da ótima relação entre São Paulo e River Plate. Os clubes, inclusive, estão finalizando a negociação do Gonzalo Tapia, atacante chileno de 23 anos de idade, que chega ao São Paulo por empréstimo de uma temporada ao custo de $100 mil. Se o São Paulo quiser ficar com o jogador, vai ter de gastar algo na casa dos $2 milhões. Pois bem, voltando ao Matias Rojas. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa super importante na estrutura tricolor para perguntar se o Rojas poderia ser comprado. A resposta, abre aspas, nenhuma chance. Não queremos meia atacante. Hoje a busca é por um lateral direito, fecha aspas. E aqui vem outra informação importante. O São Paulo não pretendia trazer um lateral direito, por entender que o Cédric Soares, o Mike, o Igor Felisberto e também o Ângelo, que já foi negociado com o Strasbourg, mas só se muda para a França ao completar 18 anos, que esse quarteto seria suficientemente capaz de garantir segurança na lateral direita. O Hernan Crespo pensa diferente e entende que apenas o Cédric Soares hoje está pronto para essa função. Todos os outros 3 garotos da base parecem muito imaturos, segundo o técnico argentino. É por isso que o São Paulo está no mercado em busca de um lateral direito que chegue sem custos e bastante barato em relação a salário. Estou atrás de nomes e assim que conseguir descobrir para vocês, eu volto para contar, tá bom? Hora de falar sobre o São Paulo e a busca por um lateral direito, prioridade absoluta imposta por Hernan Crespo. São Paulo já conversou com o Carabali 2 vezes, Bustos, Advíncula, entre outros. Durante a live desse domingo me perguntaram se Javier Manquillo, espanhol de 31 anos de idade, livre no mercado, não poderia ser uma boa opção para o São Paulo. Jogador que não teve seu contrato renovado no Celta, ou seja, está livre, bem do estilo que o São Paulo procura. Jogador que foi formado na base do Real Madrid, ficou dos 10 aos 15 anos, depois foi para o Atlético de Madrid, onde passou mais 7 temporadas. Na sequência, Liverpool, Olympique Marselha, Sunderland, Newcastle e Celta. 33 jogos e 1 assistência na temporada passada com a camisa do Celta. Perguntei ao presidente Júlio Casares, e aí, vocês topam, conversaram? Manquillo pode ser um reforço para a lateral direita? E a resposta foi, não está entre os nomes cogitados. São Paulo tem tentado manter sigilo em relação a esse jogador, até porque imagina que o vazamento pode dar armas para que outros clubes procurem o mesmo jogador. Afinal de contas, lateral direito no futebol brasileiro virou peça de extinção. Só para completar, além do lateral direito, o São Paulo ainda busca mais um atacante de lado de campo e se puder contratar um meia também virá. Sobre o Oscar, contei para vocês, exames apontaram fraturas em 3 costelas, ele vai precisar, na L1, L2 e L3, ele vai precisar de 4 a 8 semanas, tempo de recuperação do jogador. Hora de notícia exclusiva sobre o São Paulo de Luciano, autor dos 2 gols na vitória contra o Corinthians na noite desse sábado no Morumbi. Luciano correu enorme risco de deixar o tricolor durante a pausa para a Copa do Mundo de Clubes.
é que São Paulo e Santos conversaram sobre a possibilidade de uma troca entre o Luciano e o Guilherme, atacante que andava embaixo na Vila Belmiro. Essa negociação foi tocada pelo Departamento de Futebol do São Paulo. Na última hora, quando os clubes avançavam para essa troca, o presidente Júlio Casares recuou e desistiu do acordo por entender que o Luciano ainda teria bastante utilidade com a camisa são paulina. A volta da Copa do Mundo de Clubes reafirma essa impressão. Luciano deu 2 passes para os gols, no empate em 2-2 contra o Red Bull Bragantino em Bragança, e foi o autor dos 2 gols que deram um pouco mais de tranquilidade para o São Paulo após a vitória contra o Corinthians. Tricolor que conseguiu saltar na tabela de classificação e se afastar um pouco da zona do rebaixamento, nesse momento 13º colocado com 16 pontos conquistados. Só para completar sobre o Luciano, 31 partidas, 10 gols e 5 assistências, enquanto os 3 jogadores mais caros do elenco, Lucas Moura, 1.800.000 por mês, Oscar, R$1,5 milhão por mês e Caleri, R$1.300.000 mensais. Desfalcam o time para servir o departamento de médico. É o Luciano quem tem salvado a pele do tricolor. O Oscar foi o único entre esses 3 que começou a partida, mas com 14 minutos foi substituído por conta de uma queda muito forte. Ele acabou sofrendo uma lesão no quadril e foi parar no hospital. Ninguém sabe ao certo a gravidade da lesão. Para arrematar de vez em relação ao São Paulo, tricolor que não vencia no Brasileiro há 5 jogos, 4 derrotas e 1 empate. E nesse momento o São Paulo respira um pouco mais aliviado. Hora de falar sobre o São Paulo com notícia ruim. Nesse domingo o tricolor divulgou o boletim médico em relação ao Oscar, que havia saído do jogo contra o Corinthians sentindo muitas dores nas costas. Foi direto para o hospital e dá para dizer que o período de recuperação do Oscar pode chegar até a 2 meses. Dá uma olhada no que disse o São Paulo através da sua nota. O atleta Oscar sofreu um trauma direto na região lombar após uma queda. Após a avaliação clínica e exame de imagem, foi diagnosticada a fratura nos processos transversos de 3 vértebras lombares, L1, L2 e L3. O quadro é estável, sem sinais de comprometimento neurológico. O tratamento será conservador, com foco em controle da dor, repouso relativo e reabilitação progressiva. O tempo estimado para o retorno às atividades varia entre 4 e 8 semanas. Importante lembrar que os 3 jogadores mais caros do elenco do São Paulo não estão à disposição de Hernan Crespo. Caleri só volta a jogar no ano que vem. Lucas Moura sofre com dores no joelho desde o primeiro semestre e agora mais esse problema com o Oscar. Hora de falar sobre o São Paulo com boa notícia. Calma, não se trata de uma excelente notícia, você não vai sair soltando o rojão por aí, mas nos 2 primeiros meses desse ano, o tricolor conseguiu reduzir em R$3 milhões a sua dívida total. Esse valor equivale a mais ou menos 0,2% de tudo que o São Paulo deve. Você vai lembrar que na virada do ano, o São Paulo havia ultrapassado os R$900 milhões de endividamento. Essa queda de R$3 milhões representa muito pouco, mas ao menos serve para mostrar que o tricolor conseguiu estancar a sangria e deixou de fazer com que seus débitos aumentassem. Esse talvez seja o primeiro ponto. Durante o período de janeiro e fevereiro, que costumam ser 2 meses em que os clubes de futebol arrecadam menos, o São Paulo ainda conseguiu um superávit bem pequeno, de R$157 mil. Só para completar, é importante dizer que o São Paulo nem fez muito alarde em cima de todos esses números porque considerou todas as reduções bem discretas. A ideia com a entrada do FIDIC e com a associação ao Marinax é fazer com que o São Paulo consiga reduzir de forma significativa essa dívida superior a R$900 milhões. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.